A minha história com a segurança do trabalho, eu acho que ela foi acontecendo. Eu não quero aqui colocar aspecto religioso nem nada do tipo, mas assim, eu considero que Deus me abençoou muito em ter oportunidade de estar na área da segurança. Eu tô, pela fala dos colegas, acho que eu sou o que está há mais tempo. Eu formei em 99. Eu fiz segurança do trabalho concomitante com curso técnico na Rede FUNEC, na cidade de Contagem. Sou nascido em Belo Horizonte e criado a vida toda na cidade de Contagem, que é da região metropolitana aqui. E tendo esse aspecto de concomitância, eu formei muito novo. Eu formei antes de completar 18 anos. Então, eu considero que, assim como muitos dos meus alunos hoje, eu não tinha maturidade para poder entender a responsabilidade que era do profissional de segurança do trabalho. E seria cômico se não fosse trágico, vamos dizer assim, das profissões que a minha mãe pediu para eu nunca seguir na vida. Meus pais são vivos, graças a Deus, até hoje. Que você nunca fosse nem professor, nem policial. E acabei me tornando professor. E o meu pai foi bombeiro militar. Ele largou a instituição para poder trabalhar como vigilante dentro de uma empresa muito grande, a antiga Belgo Mineira, hoje ArcelorMittal. Aposentou-se nela, aposentou muito novo. Meu pai está com 76 hoje, ele aposentou com 45. Então, meu pai já tem mais tempo de aposentado do que trabalhando, contribuindo. Isso é um sonho, né, mas não sei se vai acontecer pra gente. E o meu pai, ele sempre comentou que de quem ele não gostava na empresa. E a principal figura era sempre o técnico em segurança. Que, aliás, a época em que eu formei, a nomenclatura técnica era algo novo, vamos colocar assim. Dentro do viés que veio da Europa, que veio dos Estados Unidos para cá, era o supervisor de segurança. Então, o ser técnico ainda não tinha-se muita noção do que o técnico ia fazer dentro de mercado. A minha primeira oportunidade de estágio foi uma consultoria, que também, de novo, eu coloco o aspecto de que Deus foi muito bom comigo. Eu tive a oportunidade de fazer estágio com um cara que eu tenho até hoje como uma das autoridades em higiene ocupacional no Brasil, que está nas Américas, que é o professor Tufi Messias. Ele tem pelo menos umas 30 obras publicadas e algo que ele sempre bateu na tecla comigo, né? Ele sempre me incentivou a abrir o livro, a abrir a norma, a ler. Eu cursei, e igual o Lucas falou, o curso à época que ainda era livro de papel, não tinha, vamos dizer assim, a facilidade de dar um Google. Aliás, não existia computador, né? Vamos colocar assim, era tudo mesmo, ir à biblioteca e buscar e interagir com o livro, né? Não tem como absorver o que está dentro do livro por osmose, a gente precisa de fato abrir e imergir naquilo que está colocado. E esse contato com o livro, ele foi abrindo a minha mente de maneira tal que eu não consegui seguir o caminho natural do técnico, que era cursar uma engenharia, igual o professor Tufi, engenheiro de segurança, só que ele tem um desdobramento na formação dele que me chamou mais atenção. Ele é graduado também em Direito, e lecionava na Escola de Engenharia da Federal e, cara, não sei o porquê, mas Direito me brilhou mais os olhos. E aí eu enveredei pelo caminho do Direito, eu cursei Direito na PUC, formei em 2011, e uma pergunta que todo mundo me faz quando eu ainda estou trabalhando na área da saúde e segurança, cara, você não quis advogar? Nesse interim, em eu estar fazendo a graduação, eu tive o meu primeiro contato com a escola, vamos colocar assim. Eu estava lá pelo 4º período, trabalhava como técnico em uma grande transportadora, que acho que não convém falar o nome aqui, da MRS Logística, a antiga Rede Ferroviária Federal, e eu tive um gestor espetacular, o José Mansueto. Ele lecionava no Senai, e ele tinha que viajar muito, porque a empresa estava no processo de implantação do SGI, à época. E ele me oportunizou, entrou em contato com o Senai, eles, não sei por que cargas d'água, aceitaram que eu o substituísse. Então, toda vez que ele viajava para poder fazer a implantação,
sempre Juiz de Fora, Rio, São Paulo, etc., eu ficava no lugar dele. Então foi meu primeiro contato. E a empresa me preparou para aquilo. Eu fiz cursos de oratória, eu fiz curso de... Porque é diferente você explicar num DDS e você explicar, vamos dizer assim, no dia a dia de sala de aula. E explicar numa palestra. Eu brinco muito que o palestrante, né? Ou quando você vai só fazer uma palestra, é como se fosse... Que para os jovens é o tal do ficar, né? Você vai lá, joga o charme, se der certo, né? E as pessoas se encantam com o que você fala e vida que segue. Agora não, o lecionar tá mais para um casamento. Você, por um período determinado, né? Você vai ter que encantar aquelas pessoas todos os dias. Vai ter que encantar aquelas pessoas todas as semanas. E eu gosto muito de falar, eu gosto muito de ler. A minha mãe, ela foi, né, aposentada também, professora dos primeiros ciclos, de primeira a quarta. Então, qualquer lugar que você fosse lá em casa, no banheiro, na sala, na cozinha, tinha alguma coisa para ler. E eu via nos meus pais, meu pai com quarta série do fundamental, ele não trocava, tipo, ficar vendo TV pelo livro, ele preferia o livro, o livrinho dele de faroeste, minha mãe, idem. Então, eu fui me apaixonando pela leitura. E tanto o direito quanto a segurança do trabalho, quanto a escola foram me oportunizando isso. O ler e não ficar aquilo contido em mim. Eu poder expressar aquilo ali no dia a dia em sala de aula. Então, aí jogando por baixo, aí a gente está há pelo menos uns 18 anos trabalhando diretamente na área técnica, trabalhando diretamente com a educação na área técnica. E algo que eu volta e meia coloco para os meus alunos. Eu entrei numa escola pela primeira vez aos meus 3 anos de idade e nunca mais saí. Eu venho galgando, vamos dizer assim, coisas que para mim fazem sentido. Eu especializei em direito do trabalho, direito processual do trabalho, previdenciário, direito ambiental. Em algum momento, eu sou apaixonado por música, fez sentido para mim fazer música. Então, eu fiz 5 períodos de música, veio a pandemia, eu tive que dar uma trancada, ainda a gente vai retomar. E agora, num último momento, vamos colocar assim, bem na linha do que o Lucas falou, por lidar tanto com gente em todos os aspectos do meu trabalho, eu senti necessidade de fazer algo que me aproximasse mais de entender, compreender pessoas. Então, eu fiz um MBA em Psicologia Organizacional do Trabalho, que está, vamos dizer assim, me dando uma outra percepção, né, das pessoas, do trabalho, de formação das pessoas. Eu tenho trabalhado muito com os meus alunos hoje no que diz respeito a desenvolvimento de carreira. Então, independente de onde ele está profissionalmente hoje, ajudar ele a construir o posicionamento que ele quer ter mais à frente. E eu concluo no ano que vem uma graduação que eu estou chamando de realinhamento. Vamos dizer assim, eu vou estar concluindo a engenharia de produção. Porque tem feito muito sentido para os tipos de empresa que eu tenho trabalhado. A empresa que eu trabalho hoje, eu trabalho muito próximo ao time de engenharia, ao time do Lean, né? Do Lean Factory. E, enfim, eu não consigo me imaginar fazendo uma outra coisa que não seja trabalhar com pessoas.